Olá, boa noite. Pesquisadores desenvolvem um piso permeável que é capaz de reduzir os alagamentos no Grande Recife. Ao vivo, a gente explica como fica a previsão do tempo para este fim de semana na região metropolitana e no interior. Governo federal sanciona a lei que autoriza a venda de spray de pimenta para mulheres com mais de 18 anos. A gente explica os detalhes. Representantes de movimentos sociais vão às ruas para cobrar igualdade de direitos e oportunidades para mulheres negras. Comoção marca velório de vítimas de acidente com van que levava pacientes no sertão do estado. 7 pessoas morreram. Forro de enfermaria do INIP cai sobre leito com mãe recém-nascido. O hospital afirma que ninguém se feriu. Casa Zero tem oportunidades de capacitação profissional de graça em várias áreas para jovens inscritos no CadÚnico. E a Receita Federal libera a consulta ao terceiro lote de restituição do imposto de renda. São quase 5 bilhões de reais. A Compesa concluiu hoje o serviço de manutenção no sistema Tapacurá. Por causa dessa obra, 134 bairros do Grande Recife estão sem água ou com abastecimento reduzido desde quarta-feira. Segundo a Compesa, o serviço visa ampliar o abastecimento de água e modernizar a estação de tratamento de Tapacurá. A Compesa informou que o sistema está entrando em operação e que em algumas áreas afetadas o abastecimento já começou a ser retomado. Pesquisadores pernambucanos desenvolveram um piso que pode ser uma solução para um velho problema do Grande Recife: os alagamentos. Basta um dia de chuva para as mesmas cenas se repetirem no Grande Recife. Ruas e avenidas tomadas pela água. Motoristas, motociclistas, pedestres, eles que lutem para circular e atravessar os alagamentos. Chover é natural, todo mundo sabe. O problema é que nesse tempo de mudanças climáticas aceleradas pela ação humana, as chuvas tendem a ser mais fortes e mais frequentes. E aí as cidades não aguentam a pressão. Isso já se verifica, em várias cidades brasileiras e Recife é um exemplo disso. Então temos chuvas mais intensas e mais frequentes e, consequentemente, alagamentos muito recorrentes. Principalmente, no nosso caso, o efeito da maré, que influencia bastante também. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o Recife registrou, no intervalo de 30 anos, uma média de chuvas acumuladas de 2.155,5 milímetros. É um dos maiores índices do Nordeste. E essa água toda precisa escoar, o que fica difícil quando o solo é impermeável, ou seja, não passa umidade por ele. Um ponto importante é lembrar que a água ela precisa de espaço. Então a gente não consegue interromper a chuva vai cair. Então quando essa chuva cair, ela vai precisar de algum espaço. E quando o solo é muito argiloso, não tem esse espaço, ela não consegue se infiltrar. Esse espaço de 840 metros quadrados na Escola Politécnica da UPE, na Madalena, zona norte do Recife, parece apenas uma área de convivência, mas é um grande experimento a céu aberto. Fruto da pesquisa de mestrado de Lucas na instituição, que começou lá em 2021. Esse pavimento permeável, ele é uma técnica que é composta por subsistemas permeáveis. Então, aqui, esse daqui específico, ele é um bloco permeável de concreto, que ele tem vazios que permitem essa água passar. Ele tem uma camada de assentamento que permite o intertravamento, afinal de contas ele precisa que passe carga, pessoas passam por ele. E ele tem um subsistema embaixo de brita que permite esse acúmulo de água. Então ele é um subsistema completo em que a água bate nele e permite ele infiltrar e descer para o solo via infiltração. O pavimento permeável já foi testado e os primeiros resultados são positivos. Ele gerenciou bem chuvas de 120 milímetros, 130 milímetros. São baita chuva, né? Isso, mas aí ele gerenciou nesse subsistema. Se você pensar, por exemplo, essa solução eu vou poder colocar e ela vai poder gerenciar 130 milímetros na cidade inteira. Não, isso não vai poder acontecer, porque o que a gente fala em relação a esse tipo de técnica é a união faz a força. Então, precisaria de várias técnicas dessa dentro de várias bacias, subbacias da cidade, para que elas pudessem ajudar a mitigar. O projeto desse pavimento permeável desenvolvido em Pernambuco está cada vez mais conhecido.
Este ano foi publicado na Revista Brasileira de Ciências Ambientais, uma das mais relevantes publicações científicas do país. Agora, o desafio é aprimorar a pesquisa para, quem sabe, transformar o que hoje é um protótipo em política pública. A gente pode dizer que Recife, nos últimos 400 anos, foi reduzindo o espaço das águas. Você pegar algum mapa antigo de 200 anos atrás, tinha muito mais espaço para as águas. E aí, com o tempo, as pessoas foram aterrando os alagados, foram estrangulando as calhas dos rios e riachos e foi enchendo de concreto e de asfalto. Então, assim, Recife está precisando muito de recuperar esse espaço para as águas. E já que o assunto é chuva, vamos à previsão do tempo para o fim de semana. A gente preparou uma arte porque o INMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, emitiu um aviso de acumulado de chuva que coloca algumas áreas do estado com perigo potencial de temporais. O alerta vale para a região metropolitana, Zona da Mata e Agreste. Inicialmente, esse aviso vale até amanhã, mas pode ser renovado. No Recife, pode chover até 10 milímetros neste sábado. No domingo, a previsão é de pouco mais de 8 milímetros. As vítimas do acidente com uma van que levava pacientes de Petrolândia, no Sertão, começaram a ser enterradas. 2 vítimas eram da mesma família. Os corpos de Hilda Maria de Lima, de 67 anos, e da neta dela, Maria Luísa Cerqueira Ferraz, de 15 anos, chegaram ao Ginásio Municipal de Esportes de Petrolândia pela manhã sob forte comoção. O velório aconteceu à tarde no cemitério municipal. O corpo do motorista da van, Ricardo Eduardo de Souza, foi velado na casa onde ele morava, na presença de parentes e amigos. Ele era condutor da ambulância da Prefeitura de Petrolândia, estava de folga e aceitou fazer o transporte de pacientes como uma atividade extra. O enterro dele também foi à tarde. O acidente, na madrugada de ontem, envolveu uma van do tratamento fora do domicílio da Prefeitura de Petrolândia e um caminhão-baú. Foi na PE 360, entre os municípios de Floresta e Ibimirim, no sertão do estado. A van levava pacientes em tratamento de doenças e acompanhantes para Arco Verde. Os mortos foram 5 passageiros, o motorista da van e o motorista do caminhão. Outras 4 pessoas ficaram feridas. As causas do acidente estão sendo investigadas. No Recife, representantes de movimentos sociais foram às ruas para pedir melhorias nas políticas públicas e defender os direitos das mulheres negras. A caminhada faz parte do movimento Julho das Pretas, que luta por igualdade e oportunidades. O ato reuniu representantes de mais de 20 organizações sociais no Parque 13 de Maio. Depois ganhou as ruas do centro do Recife para reforçar a luta de enfrentamento ao racismo e às desigualdades. A gente está aqui lutando pelo nosso bem viver, por justiça, por reparação, porque a gente quer felicidade plena, não uma quase felicidade, sabe? Então a gente está aqui representando inúmeras mulheres negras, principalmente aqui que vieram antes de nós, para podermos estarmos aqui. O Julho das Pretas tem como referência o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, celebrado em 25 de julho. A data foi instituída em 1992. De lá para cá, o movimento passou a organizar ações que valorizam a história, a cultura e a luta por direitos. O Julho das Pretas faz parte de uma mobilização nacional que foi criada pelo movimento de mulheres negras no Brasil. Nasce na Bahia com o Instituto Odara e provoca as mulheres negras de todo o Brasil a se mobilizarem pelo dia 25, que é o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, e também no Brasil o Dia de Teresa de Benguela. Então esse é um dia de celebração da existência, da contribuição das mulheres negras para a formulação da sociedade em diversas áreas. Este ano a mobilização tem como tema a reparação e o bem viver, uma agenda que defende o direito à dignidade, à segurança e à necessidade e acesso a oportunidades que ofereçam igualdade de condições. E o bem viver é justamente da gente ter dignidade para viver, a gente ter direito de ir e vir, porque a gente sabe que a população que mais morre é a população negra, que mais está encarcerada é a população negra também. Então nosso bem viver vem da dignidade, que a gente de fato tenha direitos. E a questão de reparação é que a gente não fique só na mesmice de 5 cotas em algumas universidades, que a gente de fato tenha acesso às terras, que a gente tenha acesso à saúde de qualidade, que a gente pare de morrer nos hospitais, nas salas de espera e que a gente
pare de se resumir ao cárcere. Além de relembrar a trajetória de resistência das mulheres negras, o movimento reforça os desafios que ainda permanecem, como o combate à violência, à desigualdade racial e à falta de acesso a direitos básicos. É o que a gente vem lutando desde 2015, que foi quando ocorreu a primeira marcha em Brasília. Fizemos uma marcha nacional ano passado também e às vezes é cansativo, porque a gente já andou 10 anos e a gente ainda continua lutando pelas mesmas coisas e a gente só vê retrocesso. Segundo as organizadoras, a data também é um convite para que toda a sociedade participe do debate. A proposta é reconhecer a contribuição histórica das mulheres negras na construção do país e fortalecer políticas públicas para populações negras, indígenas e caribenhas. A gente está falando que, infelizmente, as mulheres negras da sociedade brasileira, com dados comprovados, mostram que a gente ainda vive, né, os impactos do racismo. Então, a gente precisa, a partir desse espaço também, reivindicar e denunciar esse contexto para que a gente possa ter uma sociedade igual para todo mundo, né? O que as mulheres negras querem aqui hoje é garantir que a sociedade seja boa para todo mundo. Somente no primeiro semestre do ano, Pernambuco registrou quase 23 mil casos de violência doméstica. Hoje, o presidente Lula sancionou uma lei que autoriza a venda de spray de pimenta para mulheres com mais de 18 anos. A medida é vista como uma forma de defesa para as vítimas. A repórter Tiffany Barbosa explica os detalhes ao vivo. Oi, Tiffany, boa noite para você. Oi, Márcio, boa noite a você, boa noite a todos. Pois é, esse spray deve ser utilizado para conter o agressor. Aqui ao meu lado está a Alexandra Cândida, que é advogada criminalista. A gente vai conversar com ela agora. Alexandra, explica para a gente em quais situações esse spray pode ser utilizado. Olá, boa noite a todos. Esse spray ele pode ser utilizado para a legítima defesa da mulher, né? Para conter aí uma agressão atual que está acontecendo ou iminente que está prestes a acontecer. É um spray de legítima defesa. Quais são as regras de compra e venda desse spray? As regras de compra, a mulher precisa ser maior de 18 anos, apresentar uma documentação com foto, comprovante de residência e também uma declaração de que não foi condenada a crimes com violência ou grave ameaça. Agora, onde é que esse spray vai poder ser comprado? Esse spray ele vai ser comprado em locais regulamentados, certo? Atualmente, já pode encontrar no Rio de Janeiro ou em Santa Catarina, em farmácias e também locais que vendem objetos de defesa pessoal e, em alguns casos, a distribuição gratuita. Vai existir um limite para uso? O limite, o spray ele é pessoal e intransferível, então por isso que há um limite, não na lei específica, mas na lei do Estado. Alguns estados já estão regulamentando essa compra, essa aquisição, e no máximo 2 sprays por mês. E aí tem uma quantidade, né, de ml também? Isso, exatamente. A quantidade é até 50 ml, porque acima disso é de uso restrito das Forças Armadas, dos órgãos públicos e de demais órgãos governamentais. Agora, Alexandra, aquela mulher que possui uma medida protetiva ou que já fez uma denúncia, né, que tem ali um boletim de ocorrência registrado, ela vai poder ter acesso a esse spray de pimenta? Na lei específica não determina essa gratuidade, tá? Nas leis estaduais, como no Rio de Janeiro e em Santa Catarina, esse spray ele já está havendo essa distribuição gratuita, então vai ficar mesmo à mercê da lei estadual de cada lugar. A lei já está valendo? A lei já está valendo hoje. Ok, Alexandra, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso NE2. Márcio, eu volto com você no estúdio. Obrigado, Tiffany. Moradores da Orla do Jangue, em Paulista, reclamam do avanço desordenado de barracas na praia. Eles dizem que essa ocupação compromete a mobilidade e a beleza da praia. Do alto dos prédios, o flagrante feito por moradores da Orla do Janga. As barracas estão sendo construídas todos os dias, principalmente durante a noite. Aí, ó, mais uma obra aqui, ó, tá vendo? As barracas estão sendo instaladas próximas à faixa de areia, a poucos metros do mar. Já basta a erosão. E essa área de lazer, que a gente que paga IPTU caro, a gente não tem como trazer nossas cadeiras e apreciar aí o mar, né? Roberta Pereira mora em um dos apartamentos da Orla do Janga. Ela diz que não é contra os comerciantes que vendem lanches e bebidas nas barracas, mas cobra fiscalização da prefeitura e mais ordenamento do comércio. Ultimamente está
um comércio muito desordenado, né? Todo dia a gente, quando caminha, a gente vê cada dia um comércio novo, uma barraca nova. E isso está fazendo com que nossos imóveis também tenham uma desvalorização e com que as pessoas, quando chegam no final de semana, onde o movimento é maior, que as pessoas não consigam caminhar na calçada. Então, isso atrapalha a mobilidade, né? Já fizemos várias denúncias à prefeitura, que até agora nenhuma ação foi feita. As barracas são feitas de qualquer jeito, com pedaços de madeira, restos de móveis e plástico. Elivânia também tem apartamento na orla. A gente já tem feito várias denúncias ao município. A questão deveria ser uma padronização e ter um número X. Qual o retorno que a gente tem? Né? Porque visualmente aqui já está horrível. A mobilidade vai chegar uma hora que vai ficar impossível. Pelo que a gente vê, né, pelos sinais que vem dando, acho que daqui uns dias a gente vai estar proibido de visualizar a praia devido à poluição, né, das construções, a poluição visual. É um serviço, é um lazer. Agora a gente vê que não tem organização nenhuma, né? Não sei, não conheço as leis, não conheço aquilo que baliza aí a autorização, né, para montar ou não barracas. Eu percebo de um ano e meio para cá um aumento do número de barracas. À madrugada aí o pessoal vem, monta a barraca e ninguém sabe quem é proprietário, quem montou e vários pontos, né? Aí vem isso deixando a orla da gente cada dia mais feia, né? Em nota, o município de Paulista informou que concluiu hoje o cadastramento dos comerciantes informais que atuam na orla do Janga. Segundo a Prefeitura, o levantamento vai identificar o número de trabalhadores que exercem atividade no local e servir de base para um projeto de reordenamento do comércio informal. A Prefeitura também informou que, após a conclusão desta etapa, será definido um cronograma para a implantação do projeto e a gente vai acompanhar. E logo depois do intervalo, veja até quanto cada candidato pode gastar nas eleições deste ano. E o cantor João Gomes é internado no Recife com influenza, tem alta e cancela 2 shows. O ENE2 volta em instantes. Até já. Estamos de volta com o ENE2 e o cantor João Gomes foi internado em um hospital no Recife depois de ser diagnosticado com influenza. Para ver os detalhes no G1, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela. O cantor postou nas redes sociais imagens em que aparece deitado num leito do hospital, na companhia da esposa, a influenciadora Ari Mirelli. Segundo a assessoria, ele deu entrada na madrugada desta sexta-feira no Real Hospital Português, teve alta e já está em casa. Por causa do quadro, João Gomes cancelou 2 shows, um em Petrolina hoje e outro em Riachão do Jacuípe, na Bahia, amanhã. O atestado médico informa que o cantor deve ficar afastado das atividades profissionais por 4 dias. Isso seria em Salgueiro, no sertão do estado, a informação que a gente está corrigindo. E olha, parte do forro do teto de uma enfermaria do IMIP, no bairro dos Coelhos, no Recife, caiu sobre o leito onde estavam uma mãe e um bebê recém-nascido. Segundo o hospital, ninguém ficou ferido. Nas imagens que circulam nas redes sociais, a mãe relata que estava deitada com o filho quando o teto desabou. Ela se jogou sobre o bebê para protegê-lo. O IMIP informou que a área foi interditada e que todos os pacientes foram transferidos com segurança para outro setor. O hospital disse ainda que vai fazer uma avaliação técnica para definir as medidas necessárias. A reportagem está no G1 e você confere pelo QR Code na tela. E olha só a reportagem que também está no G1 Pernambuco. Os candidatos ao governo de Pernambuco vão poder gastar mais de 17 milhões de reais durante a campanha eleitoral de 2026. Para saber todos os detalhes, basta apontar também a câmera do seu celular para o QR Code na tela. Os limites de gastos para as candidaturas a governador, senador e deputados federais e estaduais foram estabelecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral. De acordo com o TSE, o limite máximo de gastos permitido com a campanha terá o mesmo valor da última eleição geral, que foi em 2022. Aqui em Pernambuco, para o primeiro turno, o teto de gastos por cargo de governador é de pouco mais de 11 milhões e meio de reais. Caso a disputa vá para o segundo turno, o tribunal autoriza um acréscimo de quase 6 milhões.
Na matéria aqui do G1, você pode acompanhar em detalhes. Você confere a lista completa dos gastos de cada cargo. Está aqui no G1 Pernambuco. E a Receita Federal liberou hoje a consulta ao terceiro lote de restituições do imposto de renda deste ano. Para saber como acessar, é só você, se você tem dinheiro a receber, basta apontar também a câmera do seu celular para o QR Code e vai direto para o link. Esse lote vai pagar mais de 4,5 bilhões de reais a quase 3 milhões de contribuintes. Os pagamentos serão depositados no próximo dia 31. Para outros detalhes, vai lá no G1. Tem gente que aprende a fazer pizza por gosto e tem gente que aposta na massa como uma chance de começar uma nova história profissional. É o caso de uma turma cheia de histórias que participa de um curso de culinária oferecido de graça pela Casa Zero. A massa começa a ser preparada desse jeito e, aos poucos, também vão sendo colocados em prática os planos para o futuro. Ana Lígia faz marmitas saudáveis e quer incrementar o cardápio. Eu gostaria de incluir, no meu trabalho, fornecimento de massas saudáveis, como o pão, a própria pizza, que seria a substituição inteligente, A receita da aula de hoje é de uma pizza doce, mas vai além, muito além da cozinha. A ideia é aprender uma profissão que abra portas no mercado de trabalho ou até mesmo vire uma fonte de renda própria. Para isso, uma boa qualificação também pode ser um ingrediente que faltava para colocar um novo projeto em prática, por que não? Eu acho importante a gente se qualificar e sempre aprender o que os professores têm sempre traz para a gente de novo. E para o meu empreendimento vai ser bom porque eu vou trazer receitas novas e vou sempre estar elaborando algo novo. O curso é oferecido pela Casa Zero do Recife, que funciona como um centro que une ONGs, pessoas de baixa renda e projetos sociais. As oportunidades vão além da culinária. Habilidades comportamentais, maquiagem, design de sobrancelhas, barbeiro, são vários cursos que a gente tem, todos de forma gratuita. Tem alguma exigência com idade ou com renda familiar para poder ter acesso a uma dessas vagas? Os cursos são voltados para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Então é interessante entrar em contato com a gente, entender. A gente tem alguns requisitos com relação à idade, mas a gente tem curso a partir de 15 anos e também é interessante ter o CAD único. Então esse é um ponto importante também quando você for entrar em contato. João Vitor tem 19 anos e é o mais jovem da turma. O curso de pizza só ajudou a fermentar ainda mais o sonho dele: viver da culinária. Já empreendo bastante, desde meus 15 anos, vendendo doces, bolos. Porém, eu decidi dar uma chance em fazer um curso diferente, que é um curso de massas, que é um curso que eu não tinha tanta experiência. É um desafio para mim também, porque eu sou mais da área de doces, de confeitaria. Então, meu objetivo com esse curso é realmente expandir meu conhecimento, ter um conhecimento de uma área um pouco diferente, que também abrange essa questão da gastronomia. E também, aumentar as minhas possibilidades dentro da gastronomia, dentro da culinária, me trazendo novas possibilidades. Em instantes, as opções de lazer e diversão para o fim de semana. E ao vivo a gente mostra a apresentação especial de 20 anos da Orquestra Criança Cidadã. O ENE2 volta já. Amanhã, às 11h45, a Globo exibe o primeiro dos 3 episódios do programa Histórias do Frio. Quem faz o convite é Bianca Carvalho. No imaginário das pessoas, o nosso estado é de sol forte, calor. Esquece essa imagem. Olha para mim agora, para onde eu tô. Nuvens baixas, a neblina quase cobrindo toda a vegetação. No horizonte, a gente não enxerga nada. Uma paisagem que, de cara, ninguém associa ao Nordeste, não é? Pois eu te convido a conhecer Pernambuco no frio. O pau-brasil, símbolo do nosso país, também fornece a melhor matéria-prima do mundo para a fabricação de arcos de violino. Um desafio, já que a árvore protegida por lei está ameaçada de extinção. No Recife, uma escola une a tradição de produzir os instrumentos e o cuidado com o meio ambiente. São 3 anos de curso para aprender a fazer o arco do violino. A Escola de Formação de Arqueteria faz parte da Orquestra Criança Cidadã.
É desta oficina que saem os arcos para os instrumentos de corda dos músicos. São 14 alunos que pretendem levar adiante a profissão, como o Rian, que é monitor da turma. Eu posso construir arcos de instrumento e é um trabalho muito específico que eu posso entregar o melhor para o músico. O ofício requer precisão e muita técnica. A matéria-prima é rara. As varetas de pau-brasil são as mais perfeitas do mundo para a confecção dos arcos. A madeira tem resistência e densidade como nenhuma outra. Ela tem uma força e um timbre, né? A vibração da madeira passa para o violino. Rebeca estuda violino e quis aprender a fazer o tão cobiçado arco de pau-brasil. Pela madeira diferencia o som quando você toca. E o pau-brasil ele é muito melhor mesmo. O estoque do pau-brasil foi doado pelo IBAMA e é resultado de apreensões. Os alunos iniciantes começam a treinar com a maçaranduba. Só no final do curso podem usar o pau-brasil para não desperdiçar. E não é para menos. O problema é que essa árvore que deu nome ao nosso país está ameaçada de extinção. A exploração comercial é proibida. A lei não permite o corte das árvores e a poda dos galhos é muito restrita. Depende de autorização do IBAMA. Mas é impossível imaginar a música clássica sem o arco do pau-brasil. E essa turma aqui está tentando fazer a parte dela, aliando a preservação ao uso sustentável dessa madeira tão nobre. A preocupação é de todos. E é muito realmente preocupante, que a gente não sabe qual vai ser o futuro do pau-brasil, não sabe o amanhã, né? As lições para salvar o pau-brasil prosseguem fora da oficina. No terreno da escola, os alunos cuidam de uma sementeira. Já distribuíram 600 mudas. Os irmãos Kaique e Matheus vêm sempre molhar as plantas. Você veio aprender a fazer arco e agora está plantando a madeira do arco. O que você achou disso? Achei massa. Serve para fazer mais arcos, a importância de mais madeiras também. Sempre é bom a gente aprender coisas novas também, principalmente plantar. Elas cresçam bastante e que um dia que eu possa entrar aqui, com a autorização do inspetor e do professor, e vejo elas bastante grandes, como sempre quis ver. Os aprendizes também estão cultivando um pequeno bosque. É um esforço coletivo pensando no futuro do pau-brasil. A ideia do plantio foi do professor que, desde os 12 anos, começou a se interessar pelos arcos de pau-brasil. Quem faz arco tem que plantar, né? As madeiras que foi tirada antigamente, né, a gente tem que repor a natureza. Então já é uma coisa para essa arte nunca acabar e nunca entrar em extinção. Nas mãos do violinista Luan Lucena, de 23 anos, o arco de pau-brasil mostra por que é tão cobiçado nas melhores orquestras do mundo. Ele tira do instrumento a melhor sonoridade. Foi com o arco e o violino que o menino do coque tocou o destino. Filho de um músico amador e de uma dona de casa, ele chegou à orquestra aos 4 anos de idade. Se formou em música com especialização em violino nos Estados Unidos e ganhou uma bolsa para fazer mestrado na Universidade de Memphis. Ele sabe bem como um arco de pau-brasil pode extrair o melhor do instrumento. Os arcos de pau-brasil, eles têm essa resposta rápida que a gente precisa como músico, né? Ou seja, você ouve o som de forma mais clara, né? Mas isso é uma percepção mínima, eu acho, para a audiência, assim, né? Mas para quem toca, vê essa diferença muito rápida, assim. Exemplo e consciência que também ajudaram a orquestra Criança Cidadã a chegar aos 20 anos de estrada agora em 2026. Hoje e amanhã tem comemoração no Teatro de Santa Isabel. Juliano Roque mostra ao vivo pra gente. Juliano, boa noite para você. A solidariedade em prática cotidiana. Oi, Márcio. Boa noite para você, boa noite a todos. É noite de festa aqui no Teatro de Santa Isabel. O espetáculo programado para hoje
pode começar a qualquer momento. A plateia já está esperando os músicos, os jovens músicos, subirem ao palco do Santa Isabel. O projeto nasceu há 20 anos, no bairro do Coque, aqui no Recife, com a ideia que parecia muito simples, né? Usar a música para transformar a vida de crianças e adolescentes. Nesse momento, está falando o idealizador do projeto, João Targino, idealizador do projeto, disse para mim que o coração não aguenta de tanta emoção. Aí de lá para cá, nesses 20 anos, a Orquestra Criança Cidadã cresceu, ganhou novos núcleos e já ajudou aí a mudar a história de centenas de jovens. Hoje, cerca de 400 crianças, minha gente, e adolescentes participam desse projeto que é de graça e que vai muito além da formação musical. A orquestra ganhou o mundo, os jovens músicos com a cara de Pernambuco e sotaque já se apresentaram em grandes palcos da Alemanha, Israel, Estados Unidos, China, Japão e no Vaticano também. O concerto de 20 anos reúne aqui no palco do Santa Isabel, daqui a pouco, alunos, professores, músicos, convidados e ex-alunos que seguiram carreira profissional também. É uma festa para celebrar o passado, o presente e principalmente o futuro de quem descobriu na música a possibilidade de vida. Amanhã, às 7 horas da noite, tem mais uma apresentação festiva. Márcio, tá todo mundo aqui, ó, com os olhos esperando, os ouvidos também, para se encantar durante a noite de hoje. Volto contigo. Obrigado, Juliano. E agora a gente traz outras dicas para o fim de semana com a Agenda Cultural do G1. Arthur Ferraz traz os detalhes. Boa noite, Arthur. Oi, Márcio. Boa noite para você e para todo mundo ligado com a gente aqui no NE2. Para conferir as dicas de hoje é só apontar a câmera do celular para o QR Code na tela. Nossa primeira dica é a peça Fim de Partida, que traz Marco Nanini e Guilherme Weber nos papéis principais. A montagem é um clássico de Samuel Beckett, escrito nos anos 50. As sessões são hoje e amanhã, às 8 da noite, e no domingo, às 7 da noite, no Teatro Luiz Mendonça, em Boa Viagem. Para a criançada, a cantora e contadora de histórias Carol Levi comanda o projeto Ocupa a Cena, que une música e literatura. As apresentações são amanhã e domingo, às 4 da tarde, no Sesc de Casa Amarela. A sessão de domingo também vai ter teatro de bonecos. E para quem gosta de samba e pagode, Mumuzinho vem com o show Resenha do Mumu. São mais de 4 horas de festa para comemorar os 10 anos do projeto. É no domingo, às 5 da tarde, no Mirante do Paço, no bairro do Recife. As informações sobre esses e muitos outros eventos você confere no G1. As notícias de Pernambuco estão no nosso aplicativo, que é de graça. Um ótimo fim de semana para todos. Volto contigo, Márcio. Obrigado, Arthur. E nós ficamos por aqui. Para você, uma boa noite e um bom fim de semana.